Tudo isso, todos professores, eu vim de retorno máquina do tempo para falar com vocês. Eu sou médico, psicóloga, filósofa, política e professor. As minhas raspadas, eu fazia os lares, na desenho de pica-pau, polpa. E perdoe o sotaque francês, misturado com português e um pouquinho de ciarré. Às vezes ferrar que meus alunos me compreendam. Agora vamos direto ao assunto, porque o texto é muito grande. E eu queria matar o maldito de escrever cedo para eu decorar. É não ligar para esses crianças e esses soldados maluquinhos. Esses os figurantes que estão balançando a cabeça, certo? Eu sempre em Rivalon. Eu participar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial como médico, tratando dos soldados que apresentavam distúrbios psiquiátricos. E eu também sou professor das crianças portadoras de deficiência mental. Mas eu não queria ficar aqui falando do meu vida particular para vocês, senão vira fofo. Eu preferi falar dos 4 elementos que fundamentaram o meu trabalho como professor na educação infantil. Agora o cola ou a afetividade. A transformação fisiológica de uma criança revelar traços de seu caráter e personalidade. O emoção, observar a respiração, os batimentos cardíacos e a contração muscular que ajudaram o ser humano a se conhecer. O raiva! O alegria! O medo! O tristeza! E os sentimentos mais profundos e relevantes no relação da criança com o meio. O afetividade é um dos principais elementos para o desenvolvimento humano. Movimento, ou emoção, depender do caráter, aliás, a organização dos espaços para se manifestarem, como atividade de caráter pedagógico, tanto pela qualidade de movimento e gestos, quanto por sua representação. Então, porque os espaços do sala de aula não podem ser diferentes. Esse quebrar, esse rigidez dos cadeiras e carteiras e dar mais espaço para as crianças se movimentarem. Isso prejudicar e limitar o fluidez da emoção das crianças. Parem de ser tão sérios. Ser como crianças um pouco, vocês entenderão. Mostrem para elas um mundo colorido. Agora eu falar o terceiro elemento que ser ou eu e o outro. Nós devemos usar de muita psicologia com as crianças, principalmente quando elas estão na idade de 3 aninhos. Essa é uma idade de descoberta de si próprias. Sem necessidade, as crianças, o pai de jogarem no chão, agredirem ou fazerem chantagem emocional com suas mamães, com suas professoras, para atingirem os seus objetivos. Evitar os outros também ser uma característica desse fato. Meu último proposta é desenvolver a inteligência da criança dentro de uma cultura mais humanizada. Elementos como afetividade, emoção, movimento e estado físico se encontrarem no mesmo plano. Os aulas para as crianças devem ser trabalhadas de formas variadas, em aulas diferentes, alegres e dinâmicas todos os dias, queridos professores. Isso ajudar o aluno e a criança a se desenvolver em sintonia com o meio. Mas eu sabia que isso ser um pouco difícil, ser um desafio para muitos professores, para muitos papais, muitas mamães, muitas escolas, porque fugir do método tradicional de educação. Um método de crise, de individualismo como de vocês, não seria melhor
tratar ideias mais humanistas que valorizem desde cedo a emoção. Pensem nisso, meus queridos. Agora, antes de voltar para a máquina do tempo, eu lembrar que em 1947 eu propus mudanças no sistema educacional francês. Porque eu achava que reprovar uma aluna faria com que ele se sentisse desmotivado, rejeitado, excluído. Por isso eu fui a favor do que vocês hoje, aqui no futuro, chamam de progressão continuada. Naquele época, quiseram me bater e até xingar o meu mamãezinha. Por isso eu não dá sopa para passar. Eu ia embora logo, antes de ser coordenador amigo da barriga. E gosto das maluquinhas e crianças que só balançavam a cabeça. Esse gol, senhor.